Tem páginas vazadas de spoiler do Borutinho e nós vamos reagir. Parece que o Borutinho tá extremamente das galáxias. O Jura vai tomar. Bora. Página vazada de Boruto to Blue Vortex e como sempre estamos aqui pra comentar, pra analisar, pra teorizar, pra falar sobre tudo do universo de Boruto. Bora, meus amigos, que essa página de spoiler tá muito legal, muitos detalhes interessantes. Vem comigo. Pra todo mundo, essa página vazada não é nada demais, é só uma página vazada, é só uma batalha, é só o Boruto atacando o Juuro enquanto o Juuro o ataca. Então pra todo mundo é assim, pá, legal, maneiro, interessante. Porém, meus amigos, quando analisamos quadro a quadro e o que está acontecendo de fato dentro da obra, cara, é nostálgico, é emocionante, é incrível a gente poder acompanhar essa obra maravilhosa que traz pra gente, mano, tantas sensações e emoções. Primeiro quadro, por exemplo, parece não é nada demais. Boruto utilizando a espada essa que ele aprendeu a utilizar o método de luta do Uchiha com o Sasuke, né, no time skip, e foi o que aconteceu no time skip. O Sasuke ensinou pra ele o estilo Uchiha de batalha com espada e no geral também. E ali, na espada, ele fazendo selos de mão. Vocês têm noção da grandiosidade, complexidade que isso traz apenas em... Sim, eu tinha visto já essa parte. Ele já tá fazendo um símbolo de mão, mano. Isso... Uau! Isso é incrível, tá ligado? Com uma mão e segurando uma espada. Um quadro, ele segurando a espada, fazendo o selo de mão. Vocês conseguiram ver aquilo ali? Vocês conseguiram sentir o que eu senti? Tanto a nostalgia e emoção de saber que quem fazia isso era o Sasuke, quanto essa intensidade da obra de trazer pra gente esse momento nostálgico e também mostrar o nível de evolução, conhecimento, crescimento que o Boruto teve. O Boruto, ele é um gênio desde novinho, assim como o Sasuke era um gênio. Porém, como é dito na obra, uma geração sempre supera a outra, o que não necessariamente quer dizer que todos os shinobis dessa geração vão superar todos da outra. Não, porém, os destaques vão sempre se destacar mais do que os que foram destaques na geração anterior. E no caso dessa vez, o destaque é o Boruto. Claro, Sangue Hyuga, Sangue Uzumaki, que a gente pode falar que ele é filho da reencarnação do Ashura. A gente junta tudo isso e mescla tudo isso, e é muito poder, também uma genética herdada que dá pra ele uma facilidade de conhecimento muito grande. Era pro Naruto, inclusive, ser como ele, né? Muita gente não percebe isso, não sabia, não sabe. Era pro Naruto ser como ele. É que a Kurama dentro dele, com o selo de chakra, meio que deixava o chakra dele confuso. Por isso o Naruto tinha mais dificuldade que os outros pra fazer clone ou pra fazer muitas outras coisas, né? Por mais que a Kurama dava pra ele uma quantidade exagerada de chakra, ao mesmo tempo, quando ela queria, né, na verdade. Ao mesmo tempo, retia muito, deixava muito descontrolado o fluxo de chakra dele. Por isso, pro Naruto, era sempre mais difícil aprender as coisas e desenvolver. Então o Boruto, como filho dele, tipo assim, ó, o Naruto sempre teve uma quantidade absurda de chakra, tá ligado? Ele sempre teve muito chakra, só que o problema é que ele não conseguia concentrar esse chakra em determinado jutsu, tá ligado? E aí isso fazia com que ele se embaralhasse todo, por conta da confusão entre Kurama e chakra de Naruto, que ele já era poderoso por ele mesmo, entendeu? Ele, neto do Minato, neto da Kushina, filho dele, filho da Hinata, tudo isso, ele já herda aí essa genética de ser realmente um deus, né? Boruto é um deus. Pronto, só pela linhagem que ele tem, isso aí já deixa ele extremamente forte. Da parada, né, de ser realmente destaque, assim como a Sarada, que é destaque também. A Sarada também. E ele, apenas nessa idade, ele tá com o quê? 16 anos? 15, 16, 17? Eu fico confuso, eu esqueço a idade dele. Porém, numa idade tão baixa, já conseguindo fazer jutsu usando apenas uma mão e segurando a espada ao mesmo tempo. Algo que o Sasuke conseguiu só depois de mais velho. Algo que até o próprio anime Naruto fala, que pra pessoa fazer menos selos, ela já tem que ter muito chakra pra compensar o nível de poder de ataque. E fazer com uma mão ainda, só os grandes mestres e gênios. Provando que provavelmente nesses 3 anos, o Boruto deve ter feito apenas uma coisa: treinado, 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 treinado. Tanto que nos 2 primeiros anos isso fica muito evidente, já que o Boruto, até o cabelo dele cresce, não preocupa com nada. É treinamento, 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 treinamento. Isso prova 3 anos intensos de treinamento diário, o tempo todo, seria aí uns 10, 15 anos de treinamento comum que os ninjas têm, algumas horas por dia. Ele era dia e noite o tempo todo, pois ele sabia que a vida do pai dele tá em risco, a vida da mãe dele tá em risco, toda a vida de Konoha tá em risco, e a própria vida dele de volta está em risco. Não a vida em relação à morte. Eu não quis dizer que a vida do Boruto está em risco, que ele pode morrer. Não apenas isso, mas a vida dele. Ele voltar a ser ele, ser o Boruto Uzumaki, e não Boruto Otsutsuki como ele é no momento. Enfim, tem essa cena incrível, o Jura tá segurando o braço dele, ele tá aqui fazendo jutsu. Aí vocês vão falar, tá, Fred, e qual ataque ele utilizou? Pois é, meus amigos, ele usou o Shiden. Quem lembra o que é o Shiden? Shiden é algo além do Shidori. É o relâmpago roxo, meus amigos. Mentira, mano, mentira.
que o Kakashi aprende a utilizar depois que ele perde o Sharingan. A câmera deve estar balançando porque a gata tá passando aí no tripé, né, Arizona? Nossa, e, mano, olha isso tudo. Ele faz o jutsu com a espada só, nostálgico, lembrando o Sasuke. Depois ele usa o Shiden, raio roxo. Meu Deus do céu. O que mais o Boruto vai mostrar? O que mais o Boruto vai trazer? Ele tá mesclando tudo. Absurdo. É Minato, é Naruto, é Kakashi, é tudo, é Sasuke. Ele tá sendo uma mistura. Sim, praticamente ele tá pegando, tipo, como se fosse uma massinha de argila, misturando tudo e tá virando todos ele. Ele é tudo. Ele é tudo, entendeu? Ele é tudo. De tudo. Não tem como dar ruim, velho. E tem gente que ainda não gosta de Boruto. Acho que o Boruto ainda é aquele mesmo mimadinho do início da obra. Eu entendo. Tem gente que só assiste o anime. Quem só assiste o anime, eu vou aceitar muita gente não gostar. Beleza. Suave. Tranquilo. Eu gosto. Eu gosto do anime. Gosto dos filler. Gosto. Não é filler. A gente sabe que não é filler. Não vamos falar que é. Gosto de tudo. Eu gosto daqueles episódiozinhos que a Chocho tá lá apaixonadinha. Eu gosto, cara. Eu gosto de Boruto. Porém, o mangá é inaceitável alguém falar que não gosta. A não ser que a pessoa leu de fato e continua falando que não gosta, respeito sua opinião. Porém, meus amigos, não tem como. Quem pegar Boruto pra ler toda a história, chegar em Two Blue Vortex e ainda falar que não gosta, tá mentindo. Tá falando porque tá com medo da galerinha, tá? De não fazer parte do grupinho. Cara, uma dica que eu dou pra vocês, não só sobre Boruto, sobre a vida. Não queira fazer parte do grupinho a troco de qualquer coisa, a troco dos seus gostos, a troco das suas escolhas, a troco do que você ama de verdade. Tá no seu grupo de amigos, você é o único que gosta de samba. Fala que gosta. Ah, mas eles vão me tratar diferente. Folhas, vilas das folhas pra eles. Exatamente. Faça o que você gosta, assuma quem você é, pegue essa essência de quem você é, seja único, seja diferente ou seja igual, mas seja o que você é. Por exemplo, assim, só porque o pessoal fala e critica sobre Boruto, porque, não sei o que, coisa, vai ver Dragon Ball. Para, mano, vai se catar. Cada um na sua, não precisa disso. Filosofia de vida, o papo aqui era sobre Boruto, né? Eu acho que eu empolguei um pouco demais. Tudo bem. E dá pra ver que o próprio Juura se assusta com aquela habilidade do Boruto. Algo que ele não aguardava, algo... Dá pra ver mesmo, só pela essa cutscene aqui, que tipo, ele tá... assim, tá ligado? O que ele não esperava. E, manos, eu tenho pensado muito ultimamente sobre como o Boruto vai se esquivar disso que tá pra acontecer. Porque já disse o Kashin Koji que o Boruto ia morrer. Se ele não morrer, quer dizer que ele não viu o futuro certo. Ou se alguma coisa muito estratosférica não acontecer, então azar se o Kashin Koji vê o futuro ou não, porque pode acontecer o que quiser que vai dar certo, beleza? Vocês conseguem entender? Isso é roteiro da obra, é o contexto da construção de ideias dentro da obra como um autor. Que as pessoas falam, mas o Boruto tem que ir. Boruto não existe, ele é um personagem. E aqui nesse momento não é que ele esteja errado, eu acho que ele cruzou uma linha do tempo errada, tá ligado? Tipo, tais decisões que o Boruto tomar vão levar ele a esse caminho. Porém, se ele tomar outras decisões, vão levar ele pra esse caminho. E assim funciona. Estamos falando tecnicamente da obra como se o Boruto não existisse. Ali a Arizona, que eu mostrei pra vocês, ela tá que anda pra um lado e pro outro. Olha ela aí, galera. Tomar cuidado, senão ela me arranha, ó. Eu tenho 6 gatos, então que coisa mais fofinha. Ela é bravinha. Olha ela aí. Tá que entra na frente das coisas. Bem peludinha. Deixa eu pôr ela onde ela tava aqui, pra ela não ficar brava. Aí começa a miar aqui, ela fica putaça comigo aqui, irmão. Então vocês têm que entender que tem hora que eu tô falando emocionalmente dentro da obra, de como é a construção do personagem, tô falando, o Boruto ir. Eu entendo o Boruto ir, o Boruto foi na emoção. Ok. Agora, tecnicamente, se o Kishimoto e o Ikemoto, né, escreveu que vai morrer e algo catastrófico tem que acontecer, algo catastrófico tem que acontecer. Pro bem do enredo, pro bem da estrutura escrita técnica da obra, né? Isso não é algo só emocional. Técnico, escrita, estrutura da obra. Ok? Vocês me entendem? Se não aconteceu, eu tava pensando, talvez o Jogan. O Jogan nunca apareceu no mangá, só no anime. E é dito que o anime é canônico. Mas é dito também, que o anime não obrigatoriamente tem que seguir o que tá no mangá, e vice-versa. Aí a gente fica naquela, vai ter Jogan no mangá ou não? Mas vamos supor que vai, acredito que vai, já tem algumas imagens que o Kishimoto fez lá no início. Pô, a gata tá maluca. Vocês escutaram isso? Enfim, dentro da estrutura e do contexto da obra, eu acredito que tenha o Jogan sim. Talvez o Jogan seja algo dos deuses, alguma coisa que vem ou do Shibai Otsutsuki, ou alguma coisa que veio direto dessa herança do Toneri. Eu tava até reassistindo The Last pra ver se eu encontro alguns detalhes pra gente poder comentar aqui. Não encontrei. Tá, encontrei coisas sobre Tensengan e tudo mais, beleza, mas não algo que eu possa conectar o Jogan. Até tentei, velho, mas seria muito viajado as teorias que eu fiz na minha cabeça. Porém, talvez algo que o Kashin Koji não consiga ver no futuro dele, porque é algo que vem do Shibai, ou vem de um deus divino também, Otsutsuki. Então talvez o Jogan seja algo além da visão futura do Kashin Koji, e por isso, talvez, se o Jogan aparecer, seja uma salvação, e o Kashin Koji fala, que olho é esse? Nunca apareceu pra mim nas visões. Aí depois eles vão comentar, porque poderes que vêm do Shibai, ou poderes que vêm de não sei o que, não aparecem mesmo, não são afetados pelas outras habilidades do Shibai e tal. Talvez uma explicação assim seja relativamente interessante e até justificaria uma vitória do Boruto aqui nesse momento. Porém, o Juura... É exatamente o que eu acabei de dizer, tipo...
ele previu a morte dele, mas talvez nessa linha do tempo. Se ele tomar outras atitudes, a linha do tempo muda e ele não morra. Pronto. Ele é o atual grande vilão. Ele não pode ser derrotado agora, nesse momento, com o Kashin-Koji ainda falando que ele morreria. O Boruto é mega poderoso? Mas a maior arma dele, que é o Rasengan Zuhiko, já foi neutralizada. Apesar que nós tivemos um grande feito da Sarada. Ok, imaginem aqui comigo, se ele vence o Juura. O Juura é o líder. Tem que vencer o Hidari ainda, tem que vencer os outros todos ainda, pro Juura ser o final. Não tem que ser assim. Na vida real, não seria assim. Na vida real, se tudo fosse vida real, não tem que ser o líder, tem que ser o último. Não. Mas pra uma história, um enredo, uma estrutura, seja uma história americana, uma história japonesa, sempre o mais poderoso fica pro final. Isso vale em qualquer obra. Dragon Ball, One Piece, Naruto, qualquer obra. Vocês podem ver. Vão derrotando os mais fracos, ou às vezes outros personagens estão derrotando os mais fracos e o protagonista tá contra o mais poderoso. Geralmente é assim que segue o enredo da obra. Enfim, essa foi a página vazada, foram meus comentários, minhas teorias, tudo que eu quis falar sobre isso. Você sabe que eu fico muito empolgado quando eu vou falar do universo de Naruto, do universo de Boruto. Eu fico muito empolgado e acabo falando muita coisa. O TDAH também me ajuda, né, a acabar saindo um pouco do assunto. E deixa de se inscrever porque, parceiro, mais spoilers estão por vir, mais páginas vazadas. E você... Tá assim, ó, pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. O bagulho tá assim, ó, extremamente instigante, nostálgico e fora da realidade, como eu acabei de dizer ali atrás. Essa questão de terem previsto a morte dele só faz com que mais ainda você queira assistir, queira ficar preso pra saber se vai acontecer, quando vai acontecer, quem vai matar, o que vai acontecer. E talvez não vai acontecer. Ou vai acontecer, ou vão reviver, sabe? Coisas do tipo assim. Mas enfim, quando vê o olho vai aparecer, ele vai acabar que ele vai ficar mais forte, vai conseguir finalizar o que ele tava fazendo e pronto, vai viver. Muito top, mas só por essa cena, mano, de conseguir segurar a espada, fazer o selo e ainda jogar um jutsu, isso é absurdo, porque a gente sempre foi treinado a escutar isso, que era só quem era muito forte que conseguiria fazer, quem tivesse um controle de chakra absurdo, tá ligado? Fazer esse selo de mão com uma mão. E você, o que você acha disso tudo? Se inscreve aqui no canal, deixa um comentáriozinho, vem pra nossa comunidade, vem pra gente que vai ter muito react bom, eu garanto disso. E a gente vai trazer conteúdos de qualidade. Beijo.